Fala galera, beleza? Uma excelente tarde a todos. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em timing de entrada. E hoje eu trouxe um convidado aqui, que é o Borges, membro nosso das antigas, está com a gente aí desde o comecinho e fez a honra aí de participar da nossa Podline, entrevista com o membro. Boa tarde, Borges. Boa tarde, e aí? Tudo tranquilo? Fala pra gente aí, da onde que você tá falando? Tudo De tranquilo. onde que Eu você hoje é? estou em Barueri, aqui na Grande São Paulo. Certo, Desde que eu estive fora, mas agora atualmente eu estou em Barueri, desde que eu cheguei. certo. Fala pra gente aí como que você conheceu a gente, antes de como conheceu a gente, mas pensando um pouco antes ali, como que você operava, quais técnicas que você usava, pra gente ter uma noção ali do que você estava buscando quando conheceu a FPLM. Então, quando eu conheci, foi até engraçado até como eu conheci o mercado em si, né? A primeira visão que eu tive, assim, de ver o mercado e começar a procurar entender o que, que era aquilo ali. Eu estava um dia de Uber mesmo, e o cara no Uber lá com um tablet no painel e mexe no gráfico para lá, mexe em gráfico para cá. E eu vi aquilo e perguntei, foi quando eu perguntei ele do que se tratava, e ele me falou sobre o mercado financeiro, que era o mercado financeiro e tal. E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar e acabei, já como eu vi a primeira visão ali foi questões de gráfico, eu acabei entrando na parte de análise gráfica, que eu acho que é uma porta de entrada para quase todo mundo. E foi por aí. Comecei a estudar análise gráfica, comecei a entender um pouco mais sobre, busquei um pouco mais de conhecimento e fazia mais ou menos por esse caminho, análise gráfica mesmo. Depois, conforme as coisas foram acontecendo, a gente acaba tropicando ali, vendo que as coisas não é tão simples como parece, nem tudo são flores, né? Como a gente olha outras pessoas fazendo e parece que é. Acabei me interessando também um pouco por análise de fluxo, estudei um pouco a análise de fluxo e por aí eu fui tomando conhecimento um pouco das duas coisas, mas sempre mais voltado para análise gráfica mesmo. Certo, certo. Top. E como que você chegou até a gente assim? Como que você conheceu o FPLM? Então, aí nessa busca, né, por conhecimento, que a gente acaba entrando aí e engolindo o conteúdo de todos os lados para tentar se achar um pouco, eu acabei me tornando aluno do Fabiano, que para mim também é um dos grandes mentores que eu tive aí no percorrer da minha jornada. E eu falo que de tudo, Fabiano, eu gosto muito dele, foi muito bom tudo que eu aprendi com ele, mas a melhor coisa que eu tive para absorver dele foi quando ele apresentou vocês para a gente, porque foi aí quando exatamente me mostrou algo que me fez principalmente olhar aquilo ali diferente, foi quando eu vi que, pô, eu sempre soube que a análise gráfica era muito bom, muito mais tranquilo, mas faltava um pouco do fluxo também. Aí eu como falei assim, cara, eles estão mostrando aquilo que parece que fez diferente, que é pegar e juntar o melhor dos dois mundos e me dar de forma visual, uma forma mais clara, mais tranquila, porque realmente ficar olhando o Times in Trades o tempo todo era bem, bem complicado. E aí, quando eu enxerguei aquela live lá e vi, falei assim, cara, isso aqui eu acho que é o que estava faltando para realmente as coisas acontecerem, e já entrei, já assinei as ferramentas, já peguei ali. Outra coisa que me chamou bastante atenção também foi que a semana do fluxo no gráfico, né, que foi uma das que eu participei. Falei, cara, só dos caras tá ali oferecendo uma semana para você testar, mostrando todo o conteúdo, já não se tem isso hoje. Dificilmente o cara que não realmente não que entrega algo que não dá resultado, ele vai te deixar testar antes, sem custo algum. E aí eu acabei entrando e para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque mudou totalmente todo o meu cenário aqui do meu gráfico de performance. Top, legal. É, intrinsecamente ali, você acabou até entrando nesse tópico, mas você consegue ter uma percepção assim de o que te motivou a entrar? Tipo assim, teve o teste, teve algumas coisas que você passou, mas teve alguma coisa específica que você falou, cara, isso diferentinho aqui, tal, falou, me motiva, eu quero tentar dessa maneira? Sim, eu falo que o principal ponto ali para mim é que normalmente as pessoas
acho que quase todo mundo entra no mercado e falando assim, pô, eu quero achar algo que me dê ali as condições para entrar numa operação, para ganhar dinheiro. E o que as ferramentas me mostrou no início, principal, foi o que fazer para não perder. Porque o que acontecia? Eu acho que é meio comum. Todas as vezes que o mercado estava dando aquelas porradas contra, eu estava nela contra, tomando na cabeça. E as ferramentas, quando o pouco que eu vi delas ali no início, ela já me deu essa percepção, cara, mesmo que elas não me dê a condição de ganhar dinheiro, pelo menos elas me contam claramente, exatamente o ponto quando eu estou errado. Ali ela vai estar me mostrando, olha, você está errado, é hora de pular fora. E aí nunca mais, desde então, o mercado dava aquelas porradas contra, nunca mais eu estava dentro do movimento. Porque era Contra o claro. movimento. Exato. Pegar assim o gráfico ali, se olhar para trás, antes de conhecer a FPLM, todos os movimentos fortes que o preço tem, eu estava nele contra o movimento forte, tentando fazer um giro, fazer alguma coisa do tipo. E quando ela me deu essa percepção, cara, agora eu consigo enxergar claramente se eu estou errado. Eu estou errado, então eu tenho que pular fora, então eu não vou participar de todo aquele movimento contra, passando o calor e às vezes tendo que tomar o stop. E isso aí, para mim, já fez uma mudança gigantesca. Entendi. Um passo de cada vez. Antes de... Ali na situação que você estava, você visualizou uma pausa de perdas Exato. inicialmente? Antes de começar a ganhar, deixa eu parar de perder, deixa eu fechar a torneira, que é o mais importante. Para Entendi, até me entendi. manter vivo. Eu acho que é algo até importante demais no mercado, né? A gente começa ali, se eu venho de um ciclo que eu estou só perdendo, perdendo, e as coisas não estão dando certo, peraí, deixa eu pôr em partes. Antes de começar a ganhar, porque se eu falo assim, se a pessoa parar no mercado hoje, todo mundo, se ela falar assim, tira tudo que você perde, qual que é o seu resultado? Todo mundo vai falar, meu resultado é excelente. Tá, então talvez o problema não é só ganhar. O problema maior está em parar de perder. E foi aí que eu me enxerguei. Falei, cara, se eu tirar todo o meu resultado negativo hoje do mês, meu resultado é lindo. Então eu não preciso, às vezes, aumentar o que eu ganho, eu preciso diminuir o que eu perco. E aí as ferramentas me mostraram isso de forma clara, já de início, de start ali, porque ela sempre falava, cara, aqui, se ele fizer passar daqui, você está errado. E se você tiver errado, se você insistir, você vai apanhar, mas aí já não é culpa, você já está vendo claramente. Você está indo de teimoso. Aí é uma perda de teimoso e não de não saber por que eu ainda estou no movimento. E aí fez Excelente, total diferença. E aí excelente foi. percepção. E quando das ferramentas que você viu, assim, né? Eu acho que quando você entrou, as maps devia estar na versão 1, ou eram Na DMaps, ou verdade, era ela aquelas. QMaps. Era as QMaps. Era as Era as QMaps. QMaps, né? Era Isso. delas ali, o que assim, mais te chamou a atenção? Você olhou assim e falou, cara, é diferente de tudo que eu vi, as cores, essa limitação, o que se fosse assim, tem um ponto que te chamou a atenção na ferramenta? Você consegue mensurar? Olha, assim, principalmente, não só as QMaps, mas o FPLM também. Eu acho que a junção dos dois ali acabou me mostrando, me dando essa tranquilidade de enxergar. Fala, cara, eu entrava no movimento, o preço às vezes rompia um topo ali, e eu via falar, cara, daqui ele tem espaço livre, por quê? Porque a região de defesa ali do vendedor, às vezes, é só na map de cima. Então, tem tudo isso para andar, na época QMap, né? Tenho tudo isso para andar. Para que eu vou continuar nesse movimento até lá em cima? Então eu vou sair aqui e se for para entrar, eu entro lá na parte de cima de novo, quando eu ainda não tinha leitura nenhuma, né? Então eu comecei a ter essa percepção. Falei, então, peraí, se a probabilidade é aqui, eu entro aqui, estopo curto, e se ele for na próxima, eu entro, porque sempre uma dessas, a virada do movimento vai ser em uma delas. Se rompeu, eu sei que eu tenho que sair. E aí eu comecei. Isso, claro que foi um pensamento inicial, né? Lá atrás, para mim filtrar e conseguir, tipo, fechar a torneira das perdas. Boa, criando ali a sua própria lógica, baseado nas coisas que você já havia passado anteriormente, né? Exato, é porque assim, eu já tinha engolido material e conteúdo muito, então eu já conseguia operar de uma forma até bacana, porém eu não conseguia evoluir, porque era aquilo, né? Eu ganhava bem, minha assertividade sempre foi muito alta, porém quando eu perdia, quem nunca fez isso, né? Quando eu perdia, levava tudo e mais um pouco.
Então, eu falei, cara, então eu preciso só parar de perder. E era exatamente isso que ela me deu de início, né? De cessar as perdas de aqueles movimentos que ele ia me tomar tudo, ou aquele dia que ia me tomar tudo. As ferramentas me davam a condição de não deixar isso acontecer. E Top. automaticamente fechou a torneira, começou a sobrar no final do mês. Ô Borges, dentro da usabilidade ali das ferramentas, o que você percebe assim de diferente quando você coloca para usar, baseado nas coisas que você já vinha estudando antes, né? Você sentiu, o que você sentiu assim mais de, você fala, nossa, cara, isso tá bem diferente. Eu digo no caso de tranquilidade, menos ansiedade, gerenciamento de risco que você comentou anteriormente, tem alguma coisa assim que você consegue pontuar que você sentiu mais diferença? Tem. Acho que, assim, a parte de conseguir enxergar o contexto num todo de forma mais simples, né? Essa questão das ferramentas trazer o visual para a gente de tudo que está acontecendo junto, porque eu acho que, assim, tanto a análise gráfica quanto a análise de fluxo, são ambas escolas são boas, porém todas elas têm falhas. E quando você junta os dois mundos ali de forma visual, e ele te dá todo esse contexto, é aquilo falar assim, eu consigo enxergar além do gráfico, eu consigo enxergar além do fluxo. Eu vejo os dois mundos ali e de forma, até brinco, né? Fala assim, eu tenho um óculos 3D aqui que eu consigo ver em 3 dimensões. Fluxo, gráfico, e aí entra a parte de um pouco de macroeconomia que eu consigo enxergar ali e entender. Fala, cara, exatamente isso aqui que as ferramentas estão me mostrando, é exatamente o que um player está fazendo, eu estou vendo claramente o movimento dele e o que ele pretende fazer com aquilo. Estou vendo que ele está absorvendo aqui, ou que ele está abrindo um pouco as maps ali, e ele vai defender o preço exatamente naquela região. Não é mais na linha horizontal, né? Aquele estilo de meu preço médio movimenta, o meu ponto de defesa também movimenta. Acho que essa visão de enxergar um pouco além, de enxergar o que os caras estão fazendo não para o lado esquerdo, mas para o lado direito do gráfico, é sem igual. aquela já aquela perspectiva de cenário criado antes mesmo de acontecer alguma coisa, né? Esse planejamento, né? Até assim, eu falo assim, existem 3 pilares, né? Tem a análise gráfica que te dá o estudo pelo que passou do passado. Tem a análise de fluxo, que te dá o estudo pelo que está acontecendo no presente. E tem a análise FPLM, que te dá o estudo no futuro. E aí você escolhe qual que você quer enxergar, né? Você quer enxergar o que passou, o que está acontecendo ou o que vai acontecer? Eu prefiro o que vai acontecer. E lá já vem o Fernão, assim, aquela vozinha na minha mente. Dados contínuos. É importante a Exato. gente ter dados contínuos, previsibilidade, E, predição, criação do cenário. Exato, isso é um ponto muito importante, né? Eu falo assim, em geral, porque se você vê o mercado, ele é muito dinâmico. Com qualquer pessoa que você falar hoje, ele vai falar, cara, o mercado é dinâmico, o mercado muda, o mercado cada tempo ele tá de uma forma. E tendo ali todo mundo, tipo, a pessoa que acompanha, que dá treinamento, tipo a Ju, vocês ali, todo mundo na sala, e a pessoa que desenvolve as ferramentas também, não só ali desenvolvendo, mas também operando, isso faz com que as ferramentas estejam sempre encaixando dentro de qualquer cenário. Isso não tem preço. Boa. O, o Borges, eu comentei com o pessoal durante essa semana que nós temos um projeto aqui inicialmente para um projeto para quem inicia, né? Que é atingir a marca de logo no começo ali para ganhar confiança de 100 pontos no dólar ou 2.500 pontos no índice. Isso ali, se a pessoa tiver com um contratinho e treinando, pegando confiança, vai dar uns R$ 1.000 no dólar, no índice vai dar uns R$ 500 ali, para a pessoa chegar, pegar confiança, entendendo as ferramentas. Isso até no começo eu peço para a pessoa ir colocando esses 100 pontos, pode até ser no simulador para pegar esse time, para entender, para pegar os cenários. Você acha que esse treinamento, né, de começar, né, inicialmente, pegando ali 100 pontos no dólar no mês e 2.000 ou 2.500 pontos no índice, pode agregar? Eu digo isso porque eu lembro bem de você no começo,
que você conseguiu ainda, né? A gente não tinha essa dinâmica, e eu lembro que você foi uma das pessoas que, de cara, assim, criou um operacional, um gerenciamento de risco próprio que ia de pouquinho em pouquinho, diariamente, foi ganhando confiança com esse pouquinho em pouquinho e acabou virando ali um exemplo de gerenciamento de risco, um exemplo de consistência mais do que tudo. O que você acha sobre isso? Você acha que assim, é plausível? É importante? Qual a sua opinião? Eu acho que 100%. A importância que você tem de se manter no mercado com algo constante, parar primeiramente de pular de galho em galho, né? De fazer várias coisas. E a partir do momento que você define ali uma estratégia de seguir e que se dê tempo de maturar aquilo ali dentro do operacional, se torna muito importante. Então, não querer pegar muita coisa. Se você vê o mercado aí movimenta hoje em torno de 1.500 pontos, o índice por dia, em torno, no mínimo, 50 pontos do dólar hoje por dia. Você falar de pegar ali 2.500 pontos, dá em torno de 120 pontos por dia do índice. Então, de 1.500, você precisa só de 120, é muito pouco. Então, eu acho que trazer esse ponto do cérebro entender que, cara, não é muita coisa, é simples. E as ferramentas vão te dar condição. E aí você passa a ter um plano até falo, né, um plano de negócio para executar aquilo de uma forma constante por um longo tempo, para te dar condições de maturar, para te dar condições de permanecer vivo dentro do mercado e de enxergar aquilo acontecendo e de saber que chegou lá no final do mês, eu olhei para trás, cara, é possível. Eu falo que a gente precisa primeiro ter essa visibilidade, né, de enxergar que é possível. Porque muitas das vezes a pessoa entra até no mercado com esse pensamento de, cara, para mim isso aqui não é possível, só os grandes bancos, isso aqui é muita falácia e nunca vi ninguém, nunca conheci ninguém que realmente ganhe dinheiro com day trade. É porque às vezes a pessoa, ou a maioria das pessoas, não se dão tempo para realmente fazer o negócio acontecer. Então pega algo ali planejado, coloca para executar aquilo e se dê um tempo para fazer aquilo acontecer. Eu até falo muito assim, às vezes a gente fica naquela loucura de querer fazer muita coisa todo dia, chega no final do mês, você olha, o mês está negativo. E às vezes, se você falar assim, vou pegar 100, 120 pontos no índice ali todo dia, dependendo, vamos colocar aí com um contrato, daí seus 20 e poucos reais, se você chega lá no final do mês, você vai ter aí seus 400, 500 reais e, querendo ou não, você vai estar muito à frente de muitas outras pessoas, porque hoje em dia são poucas as pessoas que fecham o mês positivo dentro do mercado de day trade em si. Então, é se dar esse tempo. Eu fiz isso lá atrás, sou prova viva, tanto no índice, depois eu fui para o Nasdaq, que eu já tinha uma operacional e uma forma de operar no índice muito, muito bacana já com as ferramentas. Eu entrei no Nasdaq porque foi um mercado que eu iniciei lá atrás, mas eu acabei deixando ele de lado depois que eu vim para o índice. E eu entrei no Nasdaq para operar, e nem por isso eu entrei no Nasdaq já com os dois pés no peito. Eu acabei falando, se lá atrás eu fiz assim com o índice e deu certo, eu acho que é assim que dá certo, é assim que vai funcionar, porque eu falo muito que são três pilares no mercado, né? Tem a parte operacional, a parte de gestão e a parte psicológica. Se eu não desenvolver pelo menos dois, e como a parte psicológica é o mais difícil, então eu falei, vou procurar a parte operacional, que as ferramentas me dão isso muito tranquilo, a parte de gestão, que acaba que as ferramentas me apoiam nisso, e aí entra toda a parte ali de sala, de monitoria, de acompanhamento que a gente tem diariamente, não é uma coisa uma vez ou outra, é diariamente, e eu coloquei isso em prática para desenvolver bem esses dois pilares, e talvez a parte psicológica a gente brinca, né, no combo. A gente desenvolve dois, acaba ganhando um. Com isso, falei, eu vou começar no Nasdaq do mesmo jeito. Começo de pouquinho em pouquinho, acabei fazendo ali em torno de, falava, acima de $50, para mim já está bom todo dia, e buscava pelo menos uns 100 todos os dias lá no Nasdaq. E acabei fazendo isso por, acho que 2 ou 3 meses, sem querer fazer muita coisa, sem fazer besteira, até que eu falei, não, agora sim, eu consegui enxergar que é possível e que eu estou pronto para começar a desenvolver e ter gordura também financeira para desenvolver operacionais em que eu busque um pouco mais, falando-se de financeiro. Acho que é Perfeito. totalmente perfeito, assim, se dar tempo. Acho que isso é o mais importante. Das telas que eu tenho aqui, a minha tela principal, que é a minha tela que eu olho para operar e tomar minha decisão final, vamos dizer assim, o mapeamento, as maps, a FMAP e o FPLM. Acho que
as do início aí, como se diz a Ju, né? As primórdias mais importantes que a gente sempre gosta. Então, eu acabo deixando assim, olhando só o mapeamento em uma tela e na outra só a FMAP com o FPLM. Já é o suficiente para mim, até brinco, né? Fazer um estrago no mercado. Se precisar escolher uma, passa essa bola ou tem o filho preferido? A, a FMAP. Se eu FMAP. precisasse escolher, falar assim, eu quero só uma na tela, só a FMAP. Então, já Tanto para o no... índice quanto para o Nasdaq, principalmente no Nasdaq. Borges, sobre o material, sobre as aulas ali no qual eu trago explicações sobre o timing de mercado, sobre o ciclo de preço, sobre o ciclo de mercado, sobre o funcionamento das FMAPs. Essa parte você acha essencial? Você acha que clareou muita coisa? Tinha algumas coisas ali que você via no fluxo, você falava, mas por que isso está acontecendo? E aí, com as ferramentas, você passou a entender melhor o que acontece por detrás ali do mercado através do educacional? Sim, eu acho que, eu vou te falar assim, em todos os cenários, na parte de principalmente montagem de posição, né, que você consegue enxergar, absorver, saber que o cara está montando uma posição, que às vezes ele não vai defender exatamente ali na horizontal, como a gente sempre gosta de suporte e resistência na análise gráfica, mas juntando também o que eu vi pela parte institucional, que eu acabei conhecendo um pouco também e consigo enxergar um pouco do que está por trás da cortina. Então, às vezes a gente vê o que os caras comentam e sobre o que eles falam ali, e você acaba falando, eu enxerguei isso lá no gráfico também, tipo, dá para perceber que o cara faz mais ou menos exatamente aquilo que as ferramentas te mostram, que o cara está absorvendo aqui, ele foi ali, o HFT virou, ele mudou a posição dele, o médio dele para defender um pouco lá na frente, que é aquela os famosos trap que eles montam, né? Tipo, deixa ir lá estopar todo mundo e acaba voltando, ou que realmente o negócio mostra a divergência ali, que eles conseguem enxergar isso e também trabalhar isso. E eu falo, pô, as ferramentas me dão a mesma coisa, de entender que o cara defendeu aqui, normalmente ele vai ter uma banda ali para ele defender, por isso que as maps às vezes mudam e o cara vai defender em outra região, um pouco mais na frente, porém não é a mesma região na horizontal, e sim um pouco mais acima, e eu tenho que entender isso. E aí meu stop às vezes ali pega e eu acabo tomando uma violinada porque eu estou ali olhando na horizontal, sendo que os caras que realmente fazem preço, eles não olham horizontal. Eles têm toda uma banda para trabalhar. Nenhum cara que monta posição gigantesca, que são os que fazem o preço de verdade, eles vão usar exatamente um ponto na horizontal. E acaba que as maps te dão isso, né? Você consegue enxergar ali, principalmente com essa nova tecnologia que o Fernão pôs, de mostrar claramente aonde é o ponto da TPI ali, da defesa, que o vendedor entra ou que o comprador entra, junto com a absorção. Acho que são dois pontos ali que eu consigo enxergar claramente, entender que o cara está montando uma posição e às vezes, se é um lugar que eu quero girar e fazer o que eu preciso fazer, eu falo, aqui é o ponto, porque as ferramentas estão me mostrando que o cara está fazendo, se ele faz, eu vou fazer junto com ele, e não contra. Perfeito, perfeito. Ô Borges, de ferramenta antiga de fluxo, você usa alguma coisa ainda? Tipo um footprint? Alguma coisa assim? Acho que esse aí eu nunca passei por ele, graças a Deus. Acho que de tudo do tempo antigo, para mim usar, nada. Olho somente as ferramentas hoje, e se muito, talvez uma hora ou outra ali, passo por uma questão de olhar como que estavam as médias, mas sabe que é aquela velha mania que a gente tem, né? Da Terminou o análise pregão, técnica? terminou o pregão, tá ali, falo, pô, deixa eu pôr aqui só para ver as minhas entradas, como que foi lá no meu operacional antigo, e aí eu coloco lá só para ver, falo, nunca que eu teria entrado aqui, nunca que eu teria feito essa operação olhando outro ponto. Talvez eu teria tomado certo stop, mas essa operação aqui não teria feito. Eu acho que isso é o bacana, tá? Até fica de insight para as pessoas, às vezes, não ficar olhando o passado, mas tenta primeiro só fazer os pontos de entrada ali das ferramentas e depois põe no seu operacional antigo e olha para ver se você teria entrado, se você teria feito aquela operação. Nossa, cara, você me remeteu aqui umas entradas malucas que eu fazia. Com certeza não faria novamente, né? Olhando assim,
com esse ponto de vista que as ferramentas nos trazem, cara, não faria mais nem se... Igual a gente brinca, né? Nem se depositar aqui e falar pra mim clicar, eu clico. Nem, né? Na verdade, tem umas aqui que, cara, nem se forçar para clicar, eu faria. Muito A legal essa ferramenta acaba te perspectiva. dando muito essa perspectiva, assim, de entender. É o que eu falo, né? Sempre enxergar para frente. Eu nunca estou olhando mais para a esquerda do gráfico, que fica muito fácil, e nunca estou olhando para o presente, que é muito difícil. Porque é aquela história, né? Você entrar no trem andando ali na hora que está andando, e você entrar no trem depois que ele já parou, você não vai sair do lugar, é muito difícil. Quando você entra na estação, sabendo que o trem vai passar ali para te pegar, eu acho que aí sim você consegue participar do preço de uma forma saudável e lucrativa. Boa. O Borges, eh, além do educacional, a gente coloca como bônus ali para auxiliar, né, quem está iniciando, auxiliar na trajetória da vigência das ferramentas, né, do plano adquirido, a sala de acompanhamento. Então, parte da manhã estamos lá dólar índice, à noite cripto, agora a sala de mercado americano. O quão foi importante para você ter essa comunidade, ter esse acesso a pessoas que estão ali no mesmo propósito que você, lendo o mercado junto, lendo as ferramentas junto. Você acha que agrega isso, ajudou na sua trajetória? Sem dúvida, né? Eu acho que esse acompanhamento ali, não só, porque acaba que é que a gente até brinca, né? É uma família. E tá junto com todo mundo ali, não só a Ju, não só você lá na sala, o Fernão, o pessoal que, querendo ou não, que está ali por trás das ferramentas, mas com todo mundo que a gente sabe que são pessoas de verdade, que estão ali com o mesmo propósito, que está ali olhando a mesma coisa, fazendo a mesma leitura, tendo insights dentro do mesmo mundo, dentro do mesmo cenário, isso é sem igual. Eu acho que facilita e é um atalho, porque você acaba pensando assim, o pessoal fala muito de tempo de tela. Ah, tempo de tela é isso, é aquilo, ok. Mas se eu não tiver tempo de tela saudável, acaba não servindo muito para nada. E a partir do momento que eu tenho várias pessoas de uma forma saudável, com algo muito funcional, ali sentado na frente da tela para buscar entender, enxergar e compartilhando aquilo, se torna muito vantajoso e a gente ganha muito com isso. Porque acaba que, às vezes, eu passo aqui o final de semana inteira fazendo teste e tudo mais, testo isso, aquilo outro. Na segunda-feira a gente compartilha entre a gente ali. Tipo, eu não vou, a outra pessoa que está ouvindo, ela não vai precisar fazer todo esse teste, ter todo esse tempo que eu tive. Ela já vai pegar um atalho sabendo que, ó, dentro disso e disso, o que funciona é dessa forma aqui. E automaticamente ela também estuda uma outra coisa, também passa ali, e aí a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, agregando e definindo os nossos próprios operacionais. E sem isso não poderia existir, ou talvez não seria tão rápido o desenvolvimento da gente ali dentro do grupo, se não fosse toda essa união, todo esse compartilhamento que a gente tem ali, não só entre os mentores principais ali, né, que é a Ju, você e tudo mais, mas também entre nós, que eu até brinco, né? Assim, entre os meros mortais ali, que tá todo mundo na mesma pegada. Oh, legal. Hoje você está com alguns horários mais diferentes ali. Não sei se você está podendo acompanhar, mas no começo ali, você participava bastante das monitorias também. Isso eu não consigo lembrar, faz muito tempo que você entrou aqui na FPLM. Então, como é que foi ali? Você participava, assistia depois, participava ao vivo? Eu digo das monitorias por quê? Porque além do material do nosso educacional, tem a sala de acompanhamento, também tem a parte de tirar dúvidas com o professor é, FPLM, né? No caso, a Ju, que está por dentro do mais atualizado de tudo que está rolando dentro da parte de criação e progressos da ferramenta. Então, ela é a nossa porta-voz primária de desenvolvimento, de novidades e de aprimoramentos ali para com o grupo. Te ajudou estar ali, ter uma pessoa num horário para você parar, alugar e ficar perguntando por que entra, por que sai? Eu acho que isso em tudo, né? Eu acho que tudo que a gente vai aprender hoje, você precisa ter alguém para que possa te auxiliar ali. Eu acho que descobrir é muito mais difícil do que perguntar.
Acaba que no começo eu participava muito. Confesso que nos primeiros 6 meses, principalmente, não perdi nenhuma do ao vivo e ainda assisti as gravadas depois, porque eu tinha, como eu sempre operei índice, eu nunca fui muito do dólar. Não sou muito amiguinho dele. Então acaba que eu via muito ali no ao vivo, perguntava, questionava e depois que acabava, eu voltava a ver o gravado para tentar adaptar aquilo para o índice. Porque é as mesmas ferramentas, é a mesma leitura, é o mesmo mercado, a gente sabe que os players atrás, o mercado é feito de pessoas, Tem os então, mesmos comportamentos mesmo pensando em comportamento. matemática ali, né? Exato. E aí eu adaptei aquilo para o índice, só pela questão que o dólar é um pouco mais tranquilo, o índice é um pouco mais volátil. Então, no começo eu olhava bastante, isso foi sensacional. Nem não tem, é o que eu falo, né? Assim, as ferramentas é um bônus, o restante o preço é pelo restante, que não tem valor que se pague isso para você estar ali com uma pessoa que você pergunta, principalmente porque não só todo mundo, mas tanto você, o Fernão, a Ju, são pessoas que estão ali acessível. Eu falo que esse acesso que a gente tem a vocês já deixa claro para qualquer um que tenha dúvidas se o negócio é funcional ou não. Acho que ninguém estaria ali todos os dias dando a cara a tapa ali de forma acessível para todas as pessoas se não fosse algo que realmente funciona, se realmente não tivesse certeza daquilo que utiliza, tá? Então, para mim, eu acho que essa foi a maior importância de tudo e que a parte da sala ali acaba agregando muito. Você poder perguntar, você poder estar ali todos os dias tirando dúvida, todos os dias somando um pouco mais naquilo que você precisa. Sensacional. Borges, teve algum dia assim que você estava lá no grupo operando e aí você conseguiu pegar um trade ou você conseguiu enxergar alguma coisa ou o Fernão deu um conselho e tudo passou a ficar mais claro? Tem algum fato assim que você lembra assim de especial que você gostaria de destacar? Eu falo que todo dia, né? Todos os dias, na hora que a gente termina ali, consegue saber que, olha, saí mais um dia do mercado aqui que eu consegui participar do mercado e não se virar liquidez como a gente costumava, isso já faz total diferença. Mas assim, aqueles movimentos, principalmente porque a gente ultimamente passou por cenários muito complexos, né, e muitos diferentes. E todos aqueles dias que tiveram movimentações mais pesadas, teve um dia que o índice subiu, se eu não me engano, 5.000 pontos, ou quase isso, em 5 minutos, e foi um dia que eu estava a favor do movimento, devido às ferramentas, que estava numa região ali me mostrando claramente, falei, cara, tem alguém absorvendo aqui feito um maluco, dá para ver claramente que ele está absorvendo, não está passando da MEP aqui, e pode até ser, eu até brinquei no dia, eu estava até com uma outra pessoa conversando junto ali, que a gente sempre tem uma pessoa ou outra que a gente está conversando ali. Falei, cara, pode até ser que ele não suba, mas cair daqui ele não vai cair mais, porque o cara não gastou tudo que ele gastou aqui para simplesmente deixar o preço descer mais. As ferramentas mostravam claramente naquele dia. E aí passou alguns minutos, eu lembro que eu saí um pouquinho da tela e deixei a ordem lá, porque acaba tendo essa segurança de enxergar claramente o que está acontecendo. Eu saí, deixei na tela lá, não estava carregado, mãozinha leve, mas a hora que eu voltei que o negócio tinha dado aquela explosão, eu falei, cara, essas ferramentas não tem jeito, cara. Isso aqui é o que eu preciso. Eu falei, graças a Deus. Aí eu até falei assim, nessa hora dá vontade de topar o Fabiano e dar um beijo nele, falar obrigado por você ter apresentado aqueles caras lá pra gente com aquelas ferramentas que no começo parece que o pessoal brinca, né? Um monte de corzinha, porque se não fosse isso, se não fosse ele lá naquela live aquele dia, a gente não tinha conhecido e eu não estava fazendo isso que eu consigo fazer hoje, de enxergar o que eu enxergo. Que da hora. Mas para mim aquele dia foi assim, foi um dia que eu falei assim, cara, em outros momentos eu estava contra. Eu tenho certeza que eu estava contra. Todo movimento forte eu estava contra. E aí, quando dá aquele choque de realidade, você fala assim: mudei a fita, né? Eu mudei o lado do mercado, deixei de estar do lado contrário de tudo. Borges, você gostaria de deixar um recado, um conselho, algum, se fosse assim, para deixar assim, se fosse um filho seu que começaria no mercado amanhã,
um conselho assim de que você passou e essa pessoa não precisaria passar, alguma coisa especial baseado na sua experiência? Aproveitando falando de filho, assim, o Fernão faz as ferramentas e o próprio filho dele usa, né? Então dá para ver por aí que não é, não é nada ruim. É Então, verdade, tem esse detalhe. O próprio filho do Fernão usa as ferramentas. Então, usa as assim, ferramentas. Então, entendam que o negócio é diferente, é diferenciado. Mas eu falo assim, que principal, tá? Eu falo que o mercado ele é feito de 3 pilares. Gestão, psicológico, que todo mundo fala, né? Ah, psicólogo, gestão, psicológica e operacional. A parte operacional as ferramentas vai te dar, tranquilamente, de várias formas, assim, até falo que as ferramentas dão vastas oportunidades e formas operacionais ali dentro. Tem para todos os estilos e gostos. Então, esse pilar vai ser muito tranquilo de se desenvolver ali. A parte de gestão, automaticamente, se eu tenho um operacional bom, a parte de gestão é detalhe. A gente junto ali na sala, com todo mundo, até com a Ju, nas monitorias, todo mundo ali junto, a gente vai principalmente desenvolver isso, essa parte da pessoa ter a tranquilidade de esperar o melhor momento, de não sair clicando feito um louco, né? Porque o pessoal às vezes acha que clicar muito ali, fazer operações curtas é porque ele é scalper, não, às vezes ele é só craqueiro mesmo. Ele precisa scalper. Scalper é aquele cara que senta lá e espera realmente o melhor momento acontecer para ele dar um tiro de Minerva. E a parte psicológica. Essa talvez é a mais difícil, porque eu falo que, assim, esse projeto que vocês estão aí, que é meio parecido com o que eu fiz lá atrás e que ajuda bastante o pessoal, que é o quê? Fazer um pouquinho todo dia e se dispor a realmente fazer aquilo durante um longo período. Acho que isso aí é mega importante. Todos precisam levar isso muito a sério. Porque o psicológico ele é o mais difícil, ele é o mais complicado. E por ele ser o mais difícil, isso vai te ajudar muito a controlar a ansiedade, a se manter vivo para ver as coisas acontecerem, principalmente, e a realmente pôr os pezinhos no chão e se desenvolver dentro do mercado. Porque esse negócio de fazer todo dia um pouquinho, vai te dando confiança, vai te dando tranquilidade, vai te mostrando que, olha, eu não preciso de muita coisa no mercado. O financeiro vai chegar um momento que ele vira consequência de um bom operacional e uma boa gestão executada. E aí o meu psicológico fica bom. Até a gente ouve por aí, às vezes, fala assim, se o psicológico fosse de tudo, todo psicólogo era bom trader. E não é assim que funciona. Eu preciso realmente de desenvolver a parte de gestão, a parte operacional, e isso as ferramentas e o grupo ali vai te dar totalmente top, e eu vou ficar com um pouco mais de compromisso em fazer a minha parte psicológica funcionar. Mas fica muito mais fácil quando eu tenho esses outros 2 pilares desenvolvidos e bem estruturados ali. A partir desse momento, as coisas fluem. E aí se dê tempo. Porque se eu começar hoje no mercado, a gente até fala que, né, a Fórmula 1 do mercado financeiro é o day trade, e eu pensar que daqui a um mês eu já vou estar pagando as minhas contas e fazendo e acontecendo, pode acontecer? Pode. A probabilidade disso acontecer? Mas é muito curta. Então eu preciso me dar tempo. Acho que o tempo é o amigo não só lá na renda fixa, não só lá na renda variável, mas principalmente no day trade. E como que eu ganho tempo no day trade? Não me matando, não sacrificando a mim mesmo. E aí as ferramentas me dando essa visão, essa condição, eu acabo tendo condições para isso, fazendo um pouquinho todo dia, estudando muito mais do que fazendo dinheiro, porque isso é o mais importante. Só que esse pouquinho todo dia já vai me dar a condição de psicologicamente olhar para trás e falar, cara, funciona, isso aqui dá certo, é possível. Agora é só uma questão de galgando de pouquinho em pouquinho e construindo o castelo, não do telhado, né, mas do chão ali, tijolinho por tijolinho, até chegar lá. Tempo. Principal palavra assim para o mercado, se dê tempo. E quando eu tenho tempo de qualidade, que as ferramentas me dão, a coisa acontece. Sensacional, excelente conselho. Borges, vamos aqui então encerrando a nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Fico muito feliz em ver você já está indo aí para o terceiro ano praticamente com as ferramentas, esse progresso,
o quanto que você ajuda no grupo, né? Ajudou e ajuda no grupo até hoje. Ali é o grupinho, né, de estudos ali. No começo de tudo começou com você, com a Ana, né? Hoje já chegou uma galera já nova, tem um pessoal já Tem uns veio, malucos chegou, lá no mercado americano. já chegou agora a turma aí do mercado americano, né? Então você estava aí com a gente de quando era mato, né? Igual o Fernão brinca, de quando era tudo mato. Não eram as mesmas nomenclaturas, né? Viu os avanços, viu as adaptabilidades, né? Hoje, um nível extremo de clareza que as ferramentas alcançaram, né? Isso também se deve a toda essa comunidade unida, olhando a mesma coisa, buscando pelo mesmo propósito. E você é um dos caras que fazem parte dessa história. Que agarrou ali a oportunidade, entendeu, colocou um gerenciamento de risco, teve paciência, teve tempo e, cara, a gente fica muito feliz em ver o seu desenvolvimento, onde você chegou, o que você está traçando para você, as 362 certificações de mercado financeiro que você já conseguiu e, e que venham muitas e muitas futuras aí, que você possa atingir todos os seus objetivos e que a FPLM continue fazendo parte da sua história também. Eu que agradeço, assim, não teria nem como mensurar a gratidão em relação a tudo isso. Acho que tudo que eu faço hoje em questão operacional, em questão de desenvolvimento meu dentro do mercado, e o que eu sei que eu vou ter possibilidades de fazer para frente, sempre vou dever a todos vocês, Fernão, todo mundo ali. Eu acho que essa acessibilidade, essa companheirismo, família que a gente cria ali dentro mesmo, não tem igual, e isso vai ser algo que vou levar para a vida toda. Hoje, talvez não estou muito presente ali, às vezes não falo muito, né? Eu fico mais escutando do que falando nos grupos e com todo mundo ali, mas sempre estou aberto para qualquer um que precisar conversar e tal. E eu falo, assim, para todo mundo, né, que está ouvindo hoje, ou que seja agora ao vivo ou depois. Cara, se dê a oportunidade de conhecer. Eu acho que foi algo que eu fiz lá atrás, e a gente fala que conselhos bons a gente precisa transmitir. E foi a melhor coisa que eu fiz, e eu acho que vocês vão conversar com várias pessoas e todos vão falar aqui a mesma coisa. Então, se dê o prazer de conhecer, de entrar ali no grupo, de estar junto com a gente, e no que precisar, a gente vai estar sempre ali para ajudar. Hoje acaba que fazendo MBA e estou fazendo questão do BTG e também as outras coisas, acaba tomando um pouco mais do meu tempo, minha vida anda meio corrida mesmo, mas estou sempre ali escutando, participando de alguma forma, dando risada, a gente realmente se desenvolve, mas também se diverte ali com todo mundo junto. Então isso é impagável. Até brinco, né? Uma hora tem que pegar o Fernão e tem que dar até um beijo nele. Se curda, Fernão. Faz um backup desse cara aí, não pode Faz deixar um ele backup escapar, não. desse cara aí. Faz um backup do Fernão. Galera, muito obrigado a todos que participaram, os comentários, o carinho aí e os elogios também ao Borges. Tenho certeza que vocês curtiram muito. Borges, mais uma vez, gostaria de agradecer por compartilhar sua história, sua trajetória com a gente, que é uma trajetória muito rica, assim como de vários membros que eu pretendo trazer aqui na entrevista Podline. Então, tenho certeza que a galera curtiu e agregou muito, né, em conselhos que podem edificar no estilo operacional de cada um ali. Colocar em prática as coisinhas que estão no material, colocar em prática o gerenciamento de risco, seguir a ferramenta, tudo que você passou ali e vai estar sempre ajudando. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado a todos. Vamos encerrando aqui, galera. Até a próxima oportunidade. Fui.